Glória a Deus. Paz de Cristo a todos. Amém. Quantos aqui têm mais de 10 anos de convertido? Levanta a mão. Mais de 10 anos? Vocês são velhos, hein? Tá doido. Mais de 15 anos. Olha. Ah, não. Mais de 20 anos. Mais de 25 anos. Olha, só vai funilando. 27. 50. Ah, para, gente. O Fábio? Glória a Deus. Eu tenho 22 anos que eu sou pastor aqui, 27 anos de conversão, né? E eu quero compartilhar uma bênção de Deus com vocês. Amém? Então, eu moro aqui no bairro Ouro Preto, que é um bairro pertinho do Mineirão. Da janela da minha casa lá, a gente vê o Mineirão, assim. Uma casa muito boa, muito abençoada. E nesse tempo, nós abrimos uma célula. A Rebeca está à frente dessa célula. Levanta a mão aí, irmã, para vocês. A Rebeca é minha tia, né? Pela aparência, né? E a Rebeca é minha filha e ela está liderando lá essa célula, graças a Deus. Deus me deu uma palavra sobre uma igreja, amor e fé ali naquele bairro. Eu tive um sonho, na realidade. E aí começamos em abril desse ano essa célula. E Deus tem abençoado tremendamente, amém? Aí no final do ano, eu estava percebendo já alguma movimentação diferente no mundo espiritual. E surgiu a oportunidade de comprar uma casa aqui no bairro. Mas eu não tinha dinheiro, não tenho dinheiro. O justo vive pela fé. E aí eu perdi o sono numa noite. Eu tenho um apartamento aqui, o Zelito até mora nele. E eu falei, eu vou ver quanto que está valendo esse apartamento. Isso era de madrugada. Aí eu coloquei lá, casas e apartamentos no Nova Pampulha. E apareceu uma casa aqui vendendo. E eu entrei em contato com o proprietário, que eu conheço o proprietário da casa, pessoalmente, assim. Eu estou aqui há tantos anos. E ele falou que ele estava orando, que ninguém tinha procurado, que eu fui o único que procurei. E ele falou assim, eu falei, mas eu queria ver a casa. Ele falou, não, o senhor vai fazer a proposta e eu não vou mudar nenhuma vírgula, porque eu sei que foi Deus que mandou o senhor. Aí o negócio estreitou para o meu lado, porque eu não estava nem pensando em comprar a casa, eu queria era vender meu apartamento. Aí eu fui consultar o rapaz. Aí eu fiz uma proposta para ele lá embaixo, para pagar para ele, para pagá-lo em suaves prestações. E ele aceitou. E a casa é essa de frente à rampa aqui. Então, hoje eu peguei a chave da casa. Glória a Deus. E eu queria orar, porque Isaías se cumpriu. Vinde e comprai sem dinheiro. E eu fui, irmãos, pela fé.
E ele falou assim, aí sentamos para conversar pessoalmente, e ele falou que toda vez que eu converso com ele, ele me pede oração. Aí eu orei por ele, orei pela esposa. E ele falou que ele está acordando 5 da manhã, de joelhos, que ele está pondo a Bíblia assim na cabeça e pedindo a Deus a sabedoria de Deus. Ele não é crente assim, a esposa dele é cristã, ele está no processo. Então eu queria orar por ele, orar para que essa casa seja um instrumento de bênção, porque ali agora eu vou ficar na janela, olhando quem que está entrando, igual o pastor conta as ovelhas. Já viram isso? Brincadeiras à parte. Então estou compartilhando um milagre de Deus, irmãos. Como Deus, Ele nos abençoa. Foi um milagre. E para concluir essa parte, quem quiser depois posso até detalhar. Nós nem fizemos contrato. Ele falou assim, pastor, sua palavra para mim é suficiente. Eu te conheço há 35 anos. Conheço sua casa, sua família. Eu vi essa igreja ser construída. A casa é aqui de frente, você vai sair ali, você vai estender a mão e abençoar. E eu conheço a sua história aqui no bairro, o seu caráter, sua família. O filho dele, quando eu e a Cris tínhamos um comércio aqui, ficava pequenininho, ficava lá o dia inteiro. A gente tinha uma locadora, ele ficava lá brincando de videogame lá. Então, eu creio assim que... Aí eu pedi a Deus uma palavra. Falei, Deus, nós estamos construindo a igreja, estamos completamente fora, assim, no contexto natural. Vocês estão entendendo? Sem poder, eu quero investir ali na obra. E Deus me deu uma palavra que Moisés havia construído uma tenda na porta do tabernáculo. E quando eu recebi essa palavra, em Êxodo 37, eu falei, uau. A questão não é a casa, é o propósito. E eu espero, né, que você vai sempre ver uma movimentação ali do outro lado da rua, que é uma extensão do reino de Deus. Três coisas me veio à mente. Mas você vai morar em frente à igreja? Número 1, eu nasci para isso. Número 2, servir as pessoas para mim não é peso. É um chamado. Uma vez uma pessoa, quando eu morava aqui na rua 14, chegou 2 da manhã lá em casa, eu estava dormindo. Quando eu abri o olho, escutei a campainha. Me veio claramente, irmãos, uma palavra assim. Para isso você foi ungido. Tu me amas, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Eu dei um pulo da cama. Eu sabia que era Deus. Então eu peço oração, a gente orar aqui, e que Deus seja glorificado, e tudo é para a glória de Deus. Mais do que uma casa, é um propósito de receber pessoas. Ali vai ser um escritório da igreja, né? É o do reino de Deus. Receber os pastores, servir melhor, estar aqui. Eu já fico aqui quase que 24 horas, agora vou ficar 24 horas. Vamos ficar de pé, irmãos. Queria agradecer a Deus junto com vocês. O Shemitah é isso. É Deus que faz, não é o homem. Eu estou falando diante de vocês, diante de Deus, diante do Espírito Santo, sobre o altar do Rei.
que o antigo proprietário da casa, ele falou isso. Eu sei que é Deus, o Senhor vai pagar do jeito que o Senhor puder, eu não preciso de contrato com o Senhor. Irmãos, quem é que faz isso hoje? Estão entendendo ou não? Se é uma intervenção de Deus, é algo que aos olhos naturais, aos olhos naturais você não pode. Mas Deus pode, irmãos. Deus faz. E tudo aconteceu, não tinha nada a ver com a minha condição. Se Deus decidir te abençoar, não é a sua condição que determina a sua bênção. É uma palavra dele. Valdez me falou isso hoje. A gente estava lá orando. Ele falou assim: aqui está se cumprindo uma palavra. É um propósito e tal. E nós queremos que seja tudo para a glória de Cristo. Queria que você, se você quiser, claro, virasse ali em direção a essa casa. Está ali mais ou menos em direção à janela ali, só para você ter um parâmetro. Para que essa casa seja uma casa apostólica, uma casa de adoração, uma casa pastoral, uma casa de sabedoria, uma casa de prosperidade, uma casa de paz, uma casa de alegria, uma casa do amor de Cristo, uma casa da bondade de Deus, uma casa para servir as pessoas, servir o reino. Seja uma casa de família, para a glória do Senhor. Estenda suas mãos e, se você quiser semear sobre a minha família, a minha vida, sobre o ministério aqui, faça uma oração. Isso também é semeadura, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Senhor, nós estendemos as mãos, reconhecendo que é o Senhor, que foi o Senhor, que é para a glória do Senhor. Que seja, Deus, esse tempo de algo tão sobrenatural, que essa compra desta casa de uma maneira tão sobrenatural, tão atípica, tão fora, Deus, da relação comercial humana, tudo que o Senhor ministrou no coração do antigo proprietário, porque o Senhor é o Deus que abençoa independente da nossa condição. Eu oro, Deus, para que possamos servir o Senhor em palavras, em coração, para que se cumpra um propósito, que se cumpra na vida dos meus irmãos também que estão abençoando esta casa. O Senhor também derrame sobre cada um, sobre a vida deles, todo o propósito do Senhor. A nossa verdadeira casa não é aqui, Senhor. Estamos aqui para cumprir nossa missão, para cumprir o nosso propósito, para glorificar o Teu nome. Toma, meu Pai, em nome de Jesus, prospere o Teu povo a partir da minha vida, como pastor deste ministério, esses anos aqui servindo, 22 anos pregando a Tua palavra. O Senhor nos reposiciona em um lugar para que possamos servir até o último suspiro da nossa vida nessa terra. Que essa é a razão pela qual nós nascemos, vivemos, nos dispomos, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe a vida do antigo proprietário e toda a sua casa, como ele sempre me pede oração, que a salvação do Senhor alcance o coração dele, a vida dele, em nome de Jesus. Que o Senhor traga, meu Deus, um novo tempo, não só sobre a minha família, mas sobre este ministério, com toda essa movimentação, e seja tudo para a honra e para a glória do Teu nome. Que ali seja um lugar de mesa, de comunhão, de discipulado, de aconselhamento, um lugar de alegria, um lugar de paz, onde a glória do Senhor, ó Deus, seja derramada, em nome do Senhor Jesus, e que através da minha vida seja derramada sobre as famílias desta igreja. Abençoarei os que te abençoarem. Foi a palavra que o Senhor me deu há alguns anos atrás.
em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta igreja é uma igreja que anuncia os princípios da família, porque cremos que a família é um projeto do Senhor. E nós abençoamos cada família que está orando pela minha família, e que o Senhor os prospere de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus, dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Preparados? Foi chapa quente o dia hoje aí ou não? Vamos falar um pouquinho sobre o ambiente de justiça. Você percebeu que o culto ele se movimenta em ambientes? Nós estávamos num ambiente de adoração, depois um ambiente de prosperidade, falamos no ambiente de família, um ambiente de bênçãos de Deus, agora um ambiente de ensino, o mundo espiritual, o reino de Deus. Você tem vários ambientes espirituais que você se movimenta neles, vários ambientes. Quando estávamos no pecado, numa vida de pecado, nós estávamos em um ambiente de escravidão, de morte, subjugados à influência de demônios. A gente falando aqui dessa casa, eu lembro quando eu fui lá orar uma vez, expulsando demônios nessa casa, porque obviamente estão perto da igreja, a pessoa pediu ajuda, fomos lá. Ou seja, Deus ele nos tirou de um ambiente de trevas para o reino do Filho do seu amor. E dentro do reino existe um ambiente de justiça. Glória a Deus. Vamos lá em Romanos capítulo 1. Vamos falar um pouquinho sobre esse ambiente de justiça. Versos 16 e 17. Se você estiver anotando, é uma palavra muito tremenda sobre o ambiente de justiça. A justificação, ou quando esta graça desse ambiente é derramada sobre nós, nós somos profundamente transformados na nossa essência. Uma pessoa justificada, ela é muito mais do que uma pessoa perdoada. Quando uma pessoa ela é perdoada, nós declaramos que não vamos reivindicar nenhum juízo sobre o seu erro. Nós declaramos que esta pessoa é livre do seu erro. Uma pessoa perdoada, ela é liberada sem o ônus da culpa daquele pecado. Então você pode, imagine Deus, você falou uma mentira e você pediu perdão a Deus por aquela mentira. E quando você pediu perdão a Deus, se arrependendo daquela mentira, você recebeu o perdão de Deus. Agora, mais do que ser perdoado, uma pessoa justificada, ela além de receber o perdão, Deus estende para ela a mão, para que ela possa ter novamente comunhão com Ele. Uma coisa é você ser perdoado da culpa, outra coisa é, além de ser perdoado, você receber uma porta aberta para um relacionamento, aonde Deus ele te insere no ambiente de adoração. Ele remove do seu espírito a acusação.
a pessoa, quando ela não é justificada, ela ainda carrega culpa do seu pecado passado. Às vezes a pessoa cometeu um ato falho muito grave aos olhos do homem, aos olhos de Deus, e ela caminha debaixo de uma acusação muito forte na mente dela, na alma dela. Ela sempre está se culpando, ela está sendo acusada pelo diabo, ela não consegue se ver totalmente livre, porque ela não entendeu o que é a justificação. Ela só consegue enxergar a obra da cruz da perspectiva do perdão. Então, quando o apóstolo Paulo ele começa a trazer a ideia da justiça de Deus, que não se limita ao perdão, mas ela nos abre acesso a um relacionamento, ele muda a nossa posição de condenado para justificado. Ele transforma a nossa condição para um justo, para uma pessoa que não somente foi perdoada, absolvida do seu pecado, mas e que essa pessoa, além de ser absolvida, perdoada, ela recebe pela graça de Deus tantos privilégios que na mente racional humana você olha e fala: não tem cabimento isso, eu não mereço, eu mesmo digo que eu não mereço tanta coisa. Mas não tem a ver com você, tem a ver com o caráter dele. Só que nós muitas vezes estamos focados em nós, na maneira como nós agiríamos, e não na essência de Deus. A ideia da justiça de Deus, ela é muito mais profunda do que na visão da justiça do homem. Porque esse ambiente de justiça nos insere no ambiente eterno, por causa da justiça que nos foi derramada pelo sangue de Cristo. Então, no verso 16, Paulo estava querendo trazer essa ideia, quando ele estava tentando explicar a justiça de Deus para os judeus aqui da igreja de Roma. E ele escreve: pois não me envergonho do evangelho, desta boa notícia, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque Jesus ele se manifestou aos judeus, e também do grego, aos gentios. 17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito. Vamos juntos? O justo pela fé. Se o pecador diante de Deus, ou diante do trono de Deus, ele é absolvido pela obra do evangelho, ele não é condenado, não é por nossa causa. Verso 17, visto que a justiça de Deus se revela onde? No evangelho. A justiça de Deus, o reino de justiça, se revela na boa notícia de que Cristo Jesus levou sobre si os meus pecados. E não somente isso, removendo de nós a culpa. E não somente isso, abrindo um caminho de acesso ao Pai. E não somente isso, nos dando uma nova natureza. E não somente isso, nos transformando em um santuário para a habitação do Espírito. E não somente isso, nos dando autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. E não somente isso, de nos fazer embaixadores do seu reino aqui na terra. E não somente isso, colocando à nossa disposição
toda a hoste de anjos do seu reino. E não somente isso, derramando sobre nós a unção do seu Espírito. E não somente isso, nos dando a sua mente, o seu nome, nos fazendo parte do seu corpo. E não somente isso, nos fazendo co-herdeiros da sua herança eterna. E não somente isso, nos inserindo na assembleia dos primogênitos dos santos, nos dando acesso ao ambiente eterno do Pai. E não somente isso, nos fazendo pregadores da justiça que está em Cristo. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A justificação não é somente o perdão. Ele te faz justo para te inserir, ou inserir no seu espírito, todas as insondáveis riquezas de Cristo, da sua obra, insondáveis. Eu citei apenas algumas. Ele nos deu uma língua, Ele nos deu um reino, Ele nos deu acesso, Ele nos deu um espírito para conhecermos os mistérios do seu reino. Sendo que tudo o que Cristo conquistou por nós. Vamos em Romanos capítulo 5. É liberado sobre o nosso espírito através da fé. E somente através da fé. Todas estas coisas nos são acessíveis através da fé. Romanos 5, verso 1. Paulo ele traz esse entendimento, dizendo: justificados, tornado justo, sem acusação, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Verso 3, juntos. A perseverança, experiência, e a experiência, e não somente isso. Porque uma pessoa que se tornou justa ou justificada pela fé, essas portas se abrem. A porta da filiação, da paternidade, da autoridade sobre demônios, da unção ministerial, da revelação dos mistérios do reino. Então, mediante a fé, um justificado, ele se apresenta diante de Deus, tendo acesso aos mistérios do reino dos céus, para receber através da obra de Cristo toda a condição de termos a experiência que produz esperança, que manifesta a sua glória. Não é uma ideia, é uma experiência. A justificação, ela nos leva a um lugar, ele nos posiciona em um lugar espiritual. Eu alcanço a condição de justificado através do sacerdócio. Sem o entendimento disso, sem o relacionamento, uma vida devocional diária a Deus, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, era no sentido de aplicação da sua justiça. A cada manhã devemos ter o sacerdócio, para que, justificados, pois, mediante a fé, temos acesso.
E se você não exerce o seu sacerdócio, você não aplica dentro de você mesmo a obra justificadora da cruz. Você pode receber a justiça de Deus pelo Evangelho e saber sobre isso, mas não aplicar isso no seu espírito. E não há como você aplicar na sua vida a obra de Cristo se não for através do sacerdócio, de um relacionamento pessoal. Por isso que existe daquele que é justo uma atitude de fé. E não há nada que manifesta tanto a fé do que você pela manhã dobrar o seu joelho e declarar: Pai, eu sei que está aqui. Eu sei que me ouve. Sem sacerdócio, não adianta você saber sobre a justificação de ser absorvido. E qual que é o grande desafio hoje para a igreja? A igreja sabe, mas aplica muito pouca coisa, não pratica. Não é o tanto que você sabe que o mundo espiritual respeita. Não é se você tem 20 ou 30 anos de evangelho, é o tanto que você aplica. Se você sabe que tem que orar e não ora, não adianta você saber que tem que orar. Não adianta você ter 30 anos de evangelho se não aplica. O que te justifica não é o que você sabe, é a sua fé. Conforme o apóstolo Tiago diz, a fé sem obras é morta. Então Paulo ele traz essa visão de justificados, pois mediante a fé. O que é a fé? É a prática da palavra. Então eu vou praticar. E você não manifesta fé sem prática, sem vida. Quantos estão entendendo, irmãos? E a justiça de Deus, na medida que você pratica o sacerdócio, vai te reposicionando nas regiões celestiais. Você era um pecador condenado, você foi absolvido pelo sangue, você recebeu a remoção dos pecados, da culpa, de uma purificação da consciência. Deus te tirou da posição de condenado, Ele te reposicionou em um lugar no mundo do espírito, para que você pudesse agora, no trato do seu passado, não ser condenado ou acusado por Satanás e seus demônios, para que você estivesse em um lugar onde ele pudesse derramar sobre o seu espírito o poder de Deus. Por isso que ele fala: agora, pois, pelo Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação do que crê. A salvação é uma obra da justiça de Deus através de Cristo. E eu manifesto a minha fé através de um sacerdócio, não durante um PDI, mas como estilo de vida. Se não há relacionamento com Deus, não há manifestação de fé. Pense, como que é a sua vida de oração? Ela é um termômetro da medida da sua fé. A sua vida de relacionamento com as Escrituras é uma medida da sua fé. A sua intimidade, sua vida pessoal, o ministério do quarto de porta fechada, de Mateus 6, é uma medida da sua fé. É quando você tem um tanto de coisa para fazer, mas você se prostra diante de Deus. É a medida da sua fé. Agora, o justo, ele não vive pelas circunstâncias, ele vive pela fé. O sacerdócio, ele vai mostrar para você mesmo, dentro de uma ordem de justiça, de um rei que é Cristo, e o sumo sacerdote, que é Cristo, segundo a ordem
de Melquisedeque. Melque significa rei. O Zedeque e Zadok significa justiça. Rei de justiça. A ordem de Cristo é uma ordem sacerdotal, onde a justiça dele nos conduz a governo. Se você não é justificado por causa de uma vida devocional, através do arrependimento, do sangue, da graça, se você não é justificado através da vida devocional, você também não entra em um ambiente de governo, de reino e de autoridade espiritual. Repetindo, o diabo não respeita o que você sabe. Ele respeita aqueles que praticam a palavra. Ele teme muito mais uma pessoa que sabe pouquinho, mas dobra o joelho para orar, do que uma pessoa que é um teólogo, apostólico, sei lá o quê, mas não tem vida com Deus. Então, hoje eu não vou falar de Melquisedeque, mas é porque é a ordem sacerdotal de Cristo. É a ordem sacerdotal de Cristo, se baseia na justiça. E nós somos justificados da posição de condenados para a posição de filhos de Deus através de um sacerdócio constante. O que o Espírito Santo tem nos falado esses dias? Como no ambiente de adoração aqui, a Sara falou sobre essa questão da volta de Cristo, das vestes, de purificação, de preparação para o encontro com o noivo. Se não há, irmãos, relacionamento com Deus, você vir só à igreja não é suficiente. Você não exerce uma dimensão de fé que vai romper a sua própria estrutura de alma, que quer fazer você ficar preocupado, tem que trabalhar, tem que ter dinheiro, tem que fazer isso, tudo isso. Mas se você tem fé para buscar a Deus e ser justificado através desse altar de arrependimento, de comunhão, matando a natureza caída, você vai sendo justificado e reposicionado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a justificação pela graça, por causa dessa ação maravilhosa de Deus em enviar o seu Filho para nos salvar, ela é apropriada pela fé através de uma vida sacerdotal. E quando você tem um sacerdócio e é justificado pela graça, pelo sangue, mediante a fé, o que vai acontecer no seu espírito? Você vai ser regenerado. É o que Jesus chama de novo nascimento. Você recebe um novo coração. É no sacerdócio e nesse ambiente de justiça que a natureza de Deus é derramada no seu espírito. E ali o seu coração, eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. As promessas de Deus. Por que não há tanta transformação hoje na igreja de pessoas que estão diante de um evangelho poderoso, um Deus poderoso, uma obra poderosa, o Espírito tão poderoso, uma palavra poderosa? Porque a palavra que lhes foi anunciada não lhes foi acompanhada pela fé. E se você não tem sacerdócio, você não tem justificação. E se você não é justificado, você não é regenerado. E se você não é regenerado, você não é coparticipante da natureza divina. E a pessoa sem a natureza de Deus, ela vive pela alma, pela árvore do conhecimento do bem e do mal.
ela não vive pela árvore da vida. Então, quando você é regenerado no seu espírito, recebe um novo coração, uma nova vida, a carcaça continua a mesma, mas a sua essência não é mais a mesma. Suas prioridades mudam, sua maneira de ver a vida, a eternidade, ver a Deus, ver as pessoas muda completamente por causa do novo coração, de ver a si mesmo. Na justificação, eu saio de uma condição de condenado para justo, para receber tudo o que Cristo fez por mim. Agora, a regeneração, ela opera quando Deus vê um arrependimento sincero para trazer sobre você uma nova vida. Ele não está falando só a nova vida de mudar de uma religião. É a nova vida que você pode receber hoje em relação à vida que você tem hoje. É no sacerdócio que você recebe uma nova vida. Não é em relação à sua vida do mundo, é em relação à sua vida hoje. Ele pode colocar em nós um novo coração hoje. Sem o sacerdócio, não há novo nascimento, não há o novo de Deus, não há o vinho novo, não há uma unção do Espírito derramada sem essa regeneração. E nós não somos, todavia, vivificados. Paulo fala algo lá em Colossenses 3, coloca lá por favor, Colossenses 3, verso 10. Ele fala sobre a vivificação que o Espírito derrama. Uma pessoa que é vivificada com a vida de Deus no seu espírito a partir do seu sacerdócio. Então, no sacerdócio eu sou justificado, mas eu também sou regenerado. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você é refeito, e você pode ser refeito, e você vai sendo transformado na imagem daquele que o criou, por causa de um sacerdócio que te regenera, e regenera você constantemente, por causa da sua atitude de fé. Preste atenção, se através do sacerdócio eu sou justificado, reposicionado, mudado numa posição de condenado para absolvido, para perdoado, onde os portais de Cristo se abrem, o acesso a Deus, o acesso à herança de Cristo, o acesso ao nome de Cristo, a autoridade de Cristo, está sentado juntamente com Ele nas regiões celestiais, o acesso das vestes de Cristo, sou revestido de Cristo. Então esses portais me abrem quando eu sou justificado. Agora, se eu tenho acesso a lugares, na regeneração, não é só o acesso, é o que eu estou me tornando. É uma transformação no meu espírito. Eu estou sendo regenerado, refeito no meu espírito. E eu vou perdendo a imagem cada vez mais próxima do homem caído, e sendo regenerado nele, a minha imagem no espírito vai sendo cada vez mais próxima da imagem de Cristo. Através do sacerdócio eu sou justificado, mas eu também sou regenerado em uma nova natureza. Quantos estão entendendo? Eu sou vivificado pela vida do Espírito em mim. Eu vou sendo transformado pela sua glória. Ele sopra o novo. Sem um sacerdócio correto, essas promessas, elas não nos alcançam. 2 Coríntios 5, por favor, vamos lá em 2 Coríntios, quero ler esse texto. Perdão, 2 Coríntios, nós estamos em Romanos 5, 2 Coríntios 2,
Verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ele está falando de um perfume. Perfume na Bíblia fala de testemunho. Um testemunho de morte e um testemunho de vida. Testemunho. Quantos estão entendendo, irmãos? Diga, pela regeneração, eu recebo um novo coração. Eu sou vivificado no meu espírito. Sou avivado pela presença de Deus. Pela regeneração, eu recebo o poder da ressurreição. Anote isso. Um outro aspecto da regeneração é o poder de trazer à vida aquilo que está morto. Na regeneração, o que está morto regenera, volta a viver em Deus. Em Deus. Se há, através da obra de Cristo, da cruz de Cristo, a justiça de Deus me reposiciona. A justiça de Deus. Mas a regeneração, ela me transforma. E a pessoa que vence a morte, ela tem autoridade sobre tudo que está morto. Vou repetir. Na justificação, eu sou reposicionado. Na regeneração, eu sou transformado. Esse ambiente de justiça, da justiça de Deus, em Cristo. Vamos em Colossenses capítulo 2. Vocês não estão acreditando em mim, estou percebendo isso. Vocês estão muito caladinhos. Ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês não estão entendendo nada. Colossenses 2. Esse texto é muito chapa quente. Eu gosto do livro de Colossenses, irmãos. É um livro cheiroso para ler. Ele fala da primazia do rei. Em Colosso, era uma cidade grega que havia muitos agnósticos, pessoas que acreditavam em anjos, acreditavam em movimentações, assim, filosofias. Aí Paulo escreve da prisão a carta aos Efésios, falando da igreja, e aos Colossenses, falando da primazia de Cristo. E aí, quando ele fala da grandeza de Cristo, ele explica a obra de Cristo e fala do que ela faz em nós. E é sobre isso que o capítulo 2 reporta. Olha o verso 8. Cuidado, ele alertando a igreja. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele
refuta, desconsidera tudo que não seja Cristo. Estão entendendo? Não há nada fora de Jesus, irmãos. Nele, irmãos, esse versículo aí é para você pregar na testa. Toda a plenitude da divindade reside em Cristo. Plenitude da divindade. Verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Diga, não é a minha carne que me governa, mas o coração regenerado em Cristo Jesus. Qual que é a necessidade do sacerdócio? Do seu coração ser regenerado, para que a sua carne não te governe, mas um espírito regenerado pelo Espírito de Deus, pela vivificação do Espírito. Você vai perdendo o gosto por aquilo que não pertence a Cristo. Uma pessoa regenerada ou em processo contínuo de vivificação, as coisas da carne vão perdendo força na vida dessa pessoa. Por isso que uma pessoa que não tem o sacerdócio, ela fica num prejuízo muito grande, num prejuízo espiritual muito grande. A pessoa acha que sacerdócio é só orar. Não é orar. Sacerdócio é um relacionamento com o céu. Sacerdócio é você orar, 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 até começar a orar de verdade. É quando você começa a orar de verdade, você percebe uma atmosfera no seu espírito diferente. Aí tudo muda. Até que isso aconteça, você precisa orar mais. Verso 12. Olha aí o sacerdócio. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Justificação. Ele fala aqui, Paulo, de justificação e regeneração sem usar essas palavras. Ele fala de condenação e de ressurreição, falando da condenação pelo pecado e da nova vida que Cristo quer derramar. Irmãos, nova vida não é mudança de religião, é algo que você ainda não experimentou, é algo novo de Deus que pode ser derramado sobre você hoje. Deus tem uma nova vida para cada um de nós, para você, para mim, uma nova vida. Ele tem algo novo que você nunca viveu, uma graça que você nunca bebeu, recebeu, desfrutou, um pão que você nunca comeu. Esse novo, dessa vida incriada que é derramada pela fé, pode ser derramada sobre nós mediante um sacerdócio, mediante uma vida devocional, mediante um relacionamento com o Senhor, através da oração, da palavra e da adoração. Posso ouvir um amém? Diga, Deus tem uma nova vida para o meu espírito. Verso 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Diga, o meu escrito de dívida já foi arrancado da minha vida. As ordenanças que me eram prejudiciais, eu declaro
caiam por terra agora, pelo sangue de Jesus. Ele removeu toda condenação pelo seu sacrifício em meu lugar. E eu me aproprio pela fé da obra de Cristo, tendo sido sepultado com Ele. O meu velho homem, ressurreição ocorreu em mim, mediante o poder de Deus. E o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, também me ressuscita agora. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Não somente isso. Verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você quer ter uma vida triunfante? Você precisa ter uma cruz. Jesus, ele triunfou na cruz. Por isso, quando ele nos convida a tomar a nossa cruz, preste atenção, olhe para mim. Muitos jovens aqui que pensam apenas nos benefícios do Evangelho, sem considerar a necessidade de uma entrega pela fé. Sem sacerdócio, você não vai muito longe no reino. Os 40 milhões de desviados, 40 milhões de desviados na nossa nação, resultado de pessoas que vêm à igreja e não têm vida com Deus. Eu não estou falando de desviados que estão lá no mundão. Eu estou falando dos desviados dentro da igreja, que não entenderam o Evangelho, não entenderam a justiça de Deus, não entenderam a obra da cruz, e eles insistem em continuar. Às vezes vêm para uma movimentação espiritual como essa, mas não tem transformação de vida. Ou por falta de inteligência, ou por incredulidade, ou por não considerar que o que está escrito é verdade. Ou seja, a pessoa ela não pratica aquilo que ela recebe. Está tudo escrito, irmãos. Já está consumado. Hoje eu estava meditando na Bíblia de manhã cedo. Eu estava pensando nas 3 festas. Acordei com essa palavra no meu espírito. E eu pensando na Páscoa. E o Senhor começou a me mostrar um desenho no Novo Testamento. Até falei com a Ellen. Eu falei, Ellen, olha que desenho, cara. Os evangelhos é a Páscoa. Atos e as cartas apostólicas de Paulo e dos outros apóstolos é Pentecostes. E o tabernáculos é Apocalipse. E eu comecei a enxergar no Novo Testamento o desenho da obra de Cristo, o derramar do Espírito e a manifestação da glória. Cara, você acha que eu tirei isso de uma cartola? Se você não tiver relacionamento com Deus, Ele também não te revela. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu falei, Deus, o Senhor se revela em tudo. Ele quer ter. Aí a pessoa fala assim, já entendi, então eu vou começar a orar a partir de hoje. Não é só sobre oração que eu estou dizendo. Eu estou falando de você aprender a orar, de uma vida devocional de arrependimento, de renúncia, de sacrifício da sua vontade, de consagração, santificação, de honrar a Deus no seu coração,
Uma entrega que quando você está nesse processo de relacionamento com Deus, Ele mesmo começa a te transformar. Você não precisa falar, ah, Deus me muda, muda minha vida. Porque a pessoa que não tem uma consciência desse chamado, de ser justificado e regenerado, ela também não é reposicionada, vivificada e abençoada. Vou repetir, a regeneração, ela vem com a justificação, ela te reposiciona, ela derrama a vida do Espírito de Deus em você e ela te abençoa com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você não entender que para isso você tem que ter um sacerdócio, você pode saber que você tem toda sorte de bênção espiritual e não se apropriar dela. Efésios 1:3, para quem estiver anotando. Nesse processo do sacerdócio, onde você é justificado, ou seja, é removido o escrito de dívida, a condenação, é removido a culpa, Jesus abre um portal de acesso. O autor de Hebreus, capítulo 10, verso 19, ele fala: tenhamos, pois, agora intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Ele fala agora sobre essa fé, que você foi perdoado e as portas foram abertas. Aí você quer só ser perdoado, aí você não tem acesso. Cara, eu quero ter acesso. Tem uma sala do trono ali, eu quero entrar nesse lugar, Jesus. Eu não sei ir, mas eu sei que o Senhor me leva. E eu vou orando até começar a orar. Senhor, me leva nos lugares celestiais em Cristo. Senhor, remove no meu coração aquilo que tem impedido o meu relacionamento sincero, santo, fiel ao Senhor. Senhor, se há algum caminho mau, eu faço a oração de Davi, Senhor. Esquadrinha-me. Olha o meu coração, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Tem algo, Senhor, que está impedindo de eu entrar em um lugar mais profundo em Cristo, de entender melhor o Senhor, a sua obra, o chamado, o propósito. E ali eu começo a orar até começar a orar de verdade. Porque nos foi ensinado que orar e pedir coisas para Deus. E não tem a ver com Deus, tem a ver comigo. Orar é eu mortificar a minha carne. É eu renunciar às minhas vontades. Orar é buscar a purificação do meu coração. Orar é pedir a Deus forças para retirar da minha vida aquilo que não pertence a Ele. Para Ele me convencer pelo seu Espírito daquilo que está desagradando a Ele. É estar disposto a deixar o Espírito Santo pôr o dedo no seu nariz e falar: o que você está fazendo está errado. E tomar uma decisão de mudança, ainda que isso custe. Então essas coisas que manifestam o que a Bíblia chama de fé. Porque através da comunhão você vai ouvir coisas que você não quer, e a sua resposta àquilo que Deus falar com você é que demonstra a sua medida de fé. Sua fé, ela não é você acreditar que Jesus existe, mas o quanto você está disposto a se submeter à sua autoridade. A ter uma mudança de coração. Gera em mim a vida do teu Espírito. Quantos estão entendendo? Então aí a pessoa, ela sendo regenerada mediante a fé, ela abre o caminho. Sabe aquela ideia assim? Deixa eu falar um pouco sobre como que eu recebi o entendimento dessas bênçãos que Jesus conquistou por nós. Você se torna um aeroporto. Um aeroporto. O que é isso? Uma metáfora. O avião, ele só pode pousar onde tem uma pista compatível com o modelo daquela aeronave.
Eu fui no Nepal uma vez, e lá na cordilheira do Himalaia, muito difícil ter pista de pouso. As pistas são pequenas por causa do relevo, da geografia do local. Então a pista que tem lá é muito pequena. Aí eu estava lá com o meu amigo Luciano, e ele está assim: pastor Rogério, semana passada caiu um avião lá no aeroporto que a gente está indo. Eu falei: vamos embora. Pastor Rogério, cara, eu fiquei até mais animado, porque eu acho que Jesus não vai te matar agora não. Se ele não te matar agora, ele não vai me matar também. Cara, só tem 2 voos por semana. E nesses 2 voos, um caiu semana passada. Eu falei: ah, Luciano, a gente reza um terço e vamos embora, cara. Vai que esse trem funciona. Aí zoei ele. Irmãos, na hora que é uma avioneta, é um aviãozinho, cabe 4 pessoas no avião. E na hora que a gente estava voando, batia um vento. E eu agarrei no banco do avião. Comecei a orar em línguas, acho que nunca orei com tanta fé. Aí o avião ficava assim, irmãos, igual uma folha. Por causa do vento. E eu estou olhando para o piloto e olhando para o Luciano. Luciano, fica firme, meu amigo. Ele pegou na minha mão. E eu estou vendo, a gente senta assim, nas costas do piloto. Eu comecei a orar pelo piloto. Falei: Deus, cobre esse demônio, esse espírito de morte, sai daqui. Demônio que derrubou o outro avião, você sai daqui agora. E comecei a orar. Eu estou vendo, é uma sensação, velho. E ele tem que pegar, a pista é pequena. Ele tem que pousar. É a conta de bater o trem de pouso no chão e frear. Para na beirada do abismo. Pocará, lembrei o nome da cidade. Se quiser pesquisar aí depois, com H no final. Pocará. Aí nós pousamos, coração disparado. Falei: cara, e Deus falou assim para mim naquele dia. Aí nós fomos para um hotel, chegamos num hotelzinho lá, bem, tinha uma moita de cabelo na cama. Eu falei: que é isso aqui, Jesus? Eu tirei aquela moita, joguei fora, limpei o quarto, orei ali, expulsei aqueles demônios do hinduísmo. E aí eu falei, comecei a orar, ajoelhei na beirada da cama, comecei a orar. E Deus falou assim para mim: a sua experiência hoje é como as minhas bênçãos são derramadas. Pessoas que preparam a pista de pouso, elas são derramadas de maneira mais suave. Você tem que criar o lugar onde a bênção de Deus repousa sobre você. Se você não criar a pista de pouso, não adianta você saber que Jesus fez tanta coisa por nós. Você não criou um lugar no seu espírito para ela repousar sobre você. Estão entendendo? Como é que eu crio essa pista de pouso? O meu sacerdócio. Eu crio a condição para as promessas de Deus serem derramadas. É um lugar onde ninguém está vendo. É uma iniciativa sua. Por isso que Deus se agrada disso. É algo pessoal. Não tem título, não tem conhecimento, não tem tempo de evangelho, não tem nada. É uma iniciativa. Você que converteu hoje, a porta está aberta. Você que tem tantos anos de convertido, a porta está aberta. A graça de Deus, você cria condição para que o Espírito derrame sobre o seu espírito e te traga uma nova condição de vida. Diga: nova condição de vida. Nova condição de vida. Uma nova condição no ministério, nas finanças, uma nova condição de vida. Eu crio um ambiente no meu espírito para que o próprio Deus derrame sobre. Você quer mudanças, mas não cria uma nova condição.
Você quer mudanças, mas você não entendeu que só através de Jesus que elas vão acontecer. Você quer mudanças, mas você não entendeu, não tem a revelação do sacerdócio. A minha oração hoje é que o Espírito Santo abra o seu entendimento sobre essas coisas. Que eu não estou falando aqui de você fazer algo como se Deus não soubesse que você precisasse. Eu estou falando aqui de um exercício de fé que vai derramar da vida de Deus sobre o seu espírito. Criar uma nova condição no seu espírito, que te reposiciona, que faz as coisas acontecerem. Você entrar em um lugar, não é só você ter um tempo de oração, é saber como orar. A ideia do projeto Tabernáculo é uma visão de transformação de quem está orando, não é de transformar Deus. E não é todo mundo que entende, e eu nem espero que todo mundo entenda, porque isso se recebe por revelação. Mas se um aqui entender, valeu a pena. Se a revelação abrir o entendimento, o sangue de Cristo, a unção do Espírito e a glória do Pai, que se manifestam através do sacerdócio. As 3 festas, as 3 pessoas de Deus. Por que eu sou um sacerdote, chamado de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Porque eu crio o ambiente em Deus, para que aquilo que Cristo conquistou por mim seja derramado no meu espírito. Para mim é tão óbvio isso, mas se você conversa com muitos cristãos, eles não entendem. Você não pode se apropriar da obra de Cristo na força humana, mediante a fé. E o último ponto, quando você entra nesse lugar, algo no seu espírito vai acontecer, que a gente chama de um processo de santificação. Você começa a ser separado nas regiões celestiais. Não é uma santificação relacionada a pecado moral. É quando você se torna propriedade exclusiva dele. Muita gente, irmãos, não considera isso importante, a santificação. Qual que é a ideia que a igreja tem de santificação? É que eu vou me santificar, é não cometer pecado para o diabo não me pegar. Jesus se santificou, mesmo nunca tendo pecado. Como que Jesus se santificou? Ele considerou que a sua vida não era para ele. Ele se separou para o Pai, para fazer a vontade do Pai, para viver para a glória do Pai, para entender quem é o Pai. Meu irmão, o dia que você passa pela justificação, pela graça, pela regeneração do Espírito, e entende a santificação para a manifestação da glória, a maior revelação do Senhor Jesus era o Pai. Muita gente não sabe quem é o Pai, já ouviu falar dele, mas nunca entrou nesse ambiente de paternidade. Eles quiseram dar um reino para Jesus, ele falou: não, eu quero agradar o Pai. O diabo quis dar a ele tudo. Não, ao teu Deus adorarás. Qual que foi o objetivo da vida de Jesus? Não foi você, foi o Pai. Jesus não veio morrer por você, o Pai enviou Jesus por você. Jesus veio para fazer a vontade do Pai.
Você pode imaginar a grandeza da revelação que Jesus tinha sobre o Pai, de uma iniciativa pessoal do Pai, que Ele te amou quando você não o conhecia. Ele te amou quando você estava no mundão, na boquinha da garrafa, na prostituição, nas drogas, torcendo para o Flamengo, todo tipo de maldição que você vivia antes. Aí Ele veio e te amou. Ele te amou quando você estava lá na cachaça, na orgia, na confusão. Você não sabia nada sobre Deus, nada. No barraco, nas drogas, cheirando, fumando, roubando, matando. Ele, por iniciativa dele, do Pai, Ele amou você. Ele amou você, então não tem nada a ver com o que você faz. Ele me amou. É algo sobre o Pai que você precisa entender. Romanos 5:8, se puder pôr na televisão aqui. Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós. Quando estávamos sendo nós pecadores, nós estávamos presos debaixo da influência de pombagira, de tranca-rua, de demônios, Exu da morte, demônios, cheio de demônios, todo atrapalhado, mentiroso, ladrão, bandido. E Jesus olha e fala assim: eu amo você. O Pai olha para você e fala: eu quero salvar você. Então, quando a santificação é o próprio Pai sendo derramado em nosso espírito, você vai sendo preparado para quê? Para o arrebatamento. Enoque andou com Deus. Por quê? O Pai, ele viu o coração de Enoque. O centro era o Pai. E aí Enoque andou com Deus. Cadê Enoque? Já não está mais conosco. Deus o tomou para si. Santificação é quando você se torna dele. Santificação é quando a sua vida é para a glória dele. Santificação é quando o único desejo do seu coração é agradar a ele. Porque o atributo dele é ser santo, separado, acima de tudo. É a sua natureza. Você não é santo porque para de pecar. Você é santo porque você começa a ter um amor pelo Pai, que foi o amor que Cristo teve. E esse amor começa a te ser revelado no Espírito, através do sacerdócio. Porque te ensinaram o que é ser crente, mas não te ensinaram o que é ser filho. Te ensinaram a fazer um ministério dar certo, mas não viver para a glória de Deus. Te ensinaram a funcionar e não se relacionar. Jesus veio trazer essa visão do Pai. Ele se retirava para falar com o Pai. O que era esse momento? Ele estava se santificando. O que o Senhor quer que eu faça, Pai? Para onde o Senhor quer que eu vá, Pai? Eu quero viver para te glorificar, Pai. Entender quem é o Pai.
Quando você passa pela justiça da obra do Filho, é regenerado pela vida do Espírito e começa a compreender quem é o Pai. Essas coisas todas perdem o valor. Esse mundo perde o sentido. Você encontrou a pérola. Você encontrou a pérola. O que o Senhor quer que eu faça, Pai? Santificado seja o teu nome em mim. Venha o teu reino em mim, para que eu faça a sua vontade. E quando você alcança esse lugar da paternidade, você já deixou de ser o centro há muito tempo. Os seus sonhos, você sonha com Ele. A santificação é quando você começa a se separar e você começa a conversar assim, fala, cara, eu não acredito que esse povo está assim. Como é que você não consegue amar um Deus como o nosso Deus? E ali você entra no processo de santificação, de purificação. Progressivamente ele vai se revelando. Quando Jeremias falou assim que buscar-me-eis e me achareis. Muita gente não encontra o Pai porque não busca o Pai. Se não tem uma vida de sacerdócio, como é que você pode falar que você está buscando o Pai? Ele se revela para quem o busca. O sacerdócio é para quem tem fome e sede dele. E isso vai provocando em você algo que não é humano. A justificação, ela é imediata por causa da obra de Cristo. A regeneração, ela é imediata pelo derramar do Espírito. Mas a santificação é um processo de conhecimento. Quando o Pai vai se revelando, Ele vai se revelando, Ele vai se revelando, Ele vai se revelando. Agora eu vou fazer um mimo para você. Eu vou te dar uma casa, você sem dinheiro, sem contrato, porque eu decidi te abençoar. E para você saber que sou eu vou pôr essa casa na porta da igreja, para você não ter que andar muito. É esse tipo de sinal que ele vai dando. Não tem a ver com sua campanha, nem com seu dinheiro. Se Deus decidir, irmãos, ninguém impede. E essa santificação progressiva, ela vai aumentando a sua fome por Ele, pela palavra. Você quer encontrá-lo na adoração? Nós tivemos um ambiente de adoração maravilhoso aqui hoje. Você quer encontrá-lo na oferta? Você quer encontrá-lo na palavra? Você quer encontrá-lo na oração? O que você quer é o Pai. É o Pai. Era o que Jesus queria. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, ele preferiu morrer do que perder a presença do Pai.
Por favor, Pai, não me abandone. Pai. A Bíblia diz que aprove a Deus moê-lo. Você pode, como pai e mãe que você é, ver o seu filho morrendo por amor a alguém que não é digno. Foi isso que o pai fez. E ali ele vai se revelando. Ele vai tirando o espírito de orfandade. Ele vai tirando o espírito do eu penso, do eu acho, eu faço. Eu vou à igreja quando eu quero. Eu busco a Deus quando eu quero. Eu oro quando eu quero. Eu leio a Bíblia quando eu quero, eu oferto quando eu quero. Não, você vai sendo reposicionado de um lugar de orfandade, do espírito de orfandade, vai perdendo força da sua individualidade, do seu autogoverno. Não, agora eu faço o que o Senhor quer, agora eu vou aonde o Senhor quer, agora eu quero servir segundo a sua vontade, eu quero agradar o seu coração. Não tem a ver com o outro, não tem a ver nem comigo, tem a ver com a sua vontade. Era assim que Jesus se movia. Ele é o nosso exemplo. A orfandade, ela vai perdendo força no nosso espírito. Já não é mais a sua vida o centro, como foi ministrado aqui. Porque uma coisa é você cantar aqui e declarar que Jesus é o centro e continuar fazendo as coisas do seu jeito. Nesse ambiente de justiça, você entra, eu quero concluir, nesse lugar de adoção, de filho. Se você observar no natural, nós já tivemos orfanato, Valdez cuidou do orfanato muitos anos. Era tudo relacionado ao juiz. A gente tinha que prestar conta para o juiz. Quando você, na justificação, é declarado no céu como filho de Deus, aí a coisa muda, irmãos. Que o seu coração já é dele, sua vida é dele, seus sonhos. Você não tem sonhos, você tem um sonho: agradar a ele. Não é fazer você dar certo, não é fazer sua vida dar certo, não é você ter coisas. Eu quero o que o Pai tem para mim. A santificação, e você vai se separando mais para o Pai. É o Pai, é o Pai, porque você é filho. E aí o pecado já não tem domínio. Aí você começa a entender capítulos 6, 7 e 8 de Romanos. O pecado já não tem domínio sobre você. O diabo não tem domínio. Suas emoções já não te atrapalham. Você não fica oscilando. E é um processo progressivo de santificação, de paternidade, de adoração espontânea, de conhecimento de Deus, de aprendizado com Deus, de vida devocional. Eu quero te encontrar, eu quero te adorar, eu quero o Pai. Jesus me revelou o Pai. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador. A ideia da salvação foi do Pai. Quem enviou o Espírito foi o Pai, através do Filho. Quem nos remiu foi o Pai. Quem nos justificou foi o Pai, através do Filho. Quem aplicou a vida do Espírito em nós foi o Pai. O Pai é uma pessoa tão extraordinária.
o chefe da sua torcida organizada. Vai lá, filho, eu e você somos maioria em qualquer guerra. Apenas creia. Feche os seus olhos. Você foi salvo para Ele. Vocês serão minha propriedade particular. Minha propriedade particular. O que habita no esconderijo do Altíssimo